Edital de transação PGEDAL 2 de 2024 vai até dia 30 de agosto. Muita gente preocupada se deve entrar no programa, se compensa sair do programa atual para entrar no novo. Vamos conhecer essa transação e avaliar se realmente você está no melhor programa de parcelamento ou se esse é mais atrativo. E ainda, será que uma próxima transação pode ser melhor para mim? Vem comigo! Amigo contribuinte, bem-vindo, meu nome é Adalberto Vicentini. Vamos falar de transação PGEDAL novamente, mais uma transação PGEDAL, mais uma transação por adesão. Aqui tentarei ser um pouco mais sucinto e buscarei tratar principalmente das principais dúvidas, os principais questionamentos que recebemos do escritório de clientes, de contribuintes pelo Brasil todo, que entra em contato conosco, não entendo algumas coisas da transação. Então esse vídeo será um pouco mais enxuto na parte das condições, que são semelhantes às demais transações, né? Essa transação 2 ela é praticamente um copia e cola da transação 1, e traremos agora uma questão um pouquinho mais estratégica para você, tá bom? Antes de iniciarmos, já curte aqui, vai gente, curte, compartilha com o seu contador, compartilha com o seu amigo empresário, com as pessoas que você conhece que estão numa situação um pouquinho delicada, que precisam de um fluxo de caixa interessante, que buscam uma solução para honrar com esses pagamentos do governo. Nós sabemos muito bem que o governo está muito mais agressivo na questão dos protestos das inscrições de dívida ativa, então aproveitem essas transações para botar a casa em ordem. Ok? Certo? Vamos lá, vamos começar. Primeiro, transação por adesão, prazo para aderir, 30 de agosto de 2024. O que entra neste programa? O que entra nessa transação de adesão? Débitos tributários federais inscritos em dívida ativa até 30 de agosto de 2024. Poxa, mas foi no momento da adesão, esse débito estava na Receita, foi inscrito depois. Se inscreveu até o último dia da adesão e apareceu ali no sistema, pode incluir no programa. Obrigações, que por enquanto essa daqui, muito cuidado. Esta é uma obrigação da lei desde o início das transações, mas até o momento o governo não rescindiu ninguém pelo descumprimento dessa obrigação. Até o momento, sabemos muito bem que isso pode mudar de uma hora para outra porque está na lei. Devemos incluir todos os débitos elegíveis, ou seja, todos os débitos que estão ativos, que não estão em nenhum parcelamento e são passíveis de inclusão na transação. Obrigatoriamente eu deveria incluir todos. Por enquanto, nós não vimos nenhum caso onde o governo rescindiu qualquer transação porque o contribuinte não colocou todos, mas isso não significa que vocês tenham essa segurança. Como eu disse, está na lei esta previsão. Também devo manter a regularidade do FGTS e aqui mais uma que por enquanto não estão cumprindo. Devo regularizar novos débitos, passaram a ser exigíveis ou que foram para dívida ativa em até 90 dias dessa ocorrência. Opa, como assim? Vamos lá, coloquei todos os débitos ali na dívida ativa no programa da transação. Cumpri aquela primeira etapa que eu dei esse alerta. Perfeito. Surgiu uma nova inscrição. Pela lei, eu tenho até 90 dias para iniciar uma regularização dela através de um parcelamento ordinário ou, vai que tem uma nova transação, puxar para uma nova transação. Por enquanto, não tivemos nenhum caso de rescisão, rompimento ou alerta do governo para novos débitos. Não tivemos, não acompanhamos nenhum contribuinte que nós mexemos diretamente ou do site chegou e falou, olha, recebemos um comunicado porque eu não regularizei um débito que surgiu aqui na dívida ativa após 90 dias. Mas isso não significa que isso nunca vai ocorrer. Muito cuidado. Então agora vamos lá, vamos para a adesão à transação. Mas antes disso, vou reforçar algo que a gente fala há um bom tempo com um pouquinho mais de detalhes. Os ratings. Quando que eu tenho desconto? Primeiro, o governo vai avaliar qual que é o rating, qual que é a classificação, qual é a nota da sua empresa de acordo com a fórmula que eles aplicam ali no Regularize, que verifica qual que é o total do débito tributário federal de vocês, somando Receita e Procuradoria, e qual seria, a partir de uma fórmula,
a capacidade de pagamento da empresa ou da pessoa física. Se o meu débito está maior do que a minha capacidade de pagamento, eu tenho direito a descontos e a prazo estendido. E se o meu débito está menor que a minha capacidade de pagamento, eu não tenho direito a descontos ou prazo estendido. Eu posso entrar na transação, só que sem desconto nenhum. Mas como assim capacidade de pagamento? O governo avalia qual seria a sua capacidade de pagamento de dívida tributária em 5 anos. Por que 5 anos? Porque o parcelamento ordinário, simplificado, o parcelamento que não depende de transação nenhuma, ele tem um limite de 60 parcelas. Então ele avalia se você teria condições de pagar aquela dívida no parcelamento ordinário de 5 anos. Se a dívida for maior do que a sua capacidade que o governo aplicou a fórmula e definiu, aí ele traz descontos e traz condições melhores de pagamento. Mas eu não tenho nenhuma transação que não avalia isso? Sim, tem a transação de pequeno valor, que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, que ela já vai avaliar a condição do contribuinte, se ele é pessoa física, ME, EPP e o tamanho da dívida, o valor da dívida. Antes disso, vamos para a regra geral da transação. Então vamos lá, fizemos os apontamentos. Somente o rating C ou D, que são aqueles que a dívida está acima da capacidade de pagamento, somente eles recebem desconto. Então, quais são as condições que eu tenho para que, se eu sou ali C ou D? Entrada, 6% em 6 vezes, 6% do débito sem desconto nenhum. Ah, mas não falou que eu tenho direito de desconto? Calma, a entrada não aplica sobre o débito com descontos. 6% da dívida atualizada sem desconto nenhum. 6 parcelas. Terminou? Aí inicia o parcelamento com descontos. Tá, quanto que é o meu desconto? Aí já depende do tamanho da sua dívida comparada com a capacidade de pagamento. Quanto maior for a sua dívida em relação à capacidade de pagamento, maior o seu desconto. Perfeito? Então, paguei a entrada e inicio o saldo com descontos. Então, 120 parcelas é o total do meu parcelamento. Se eu paguei 6 de entrada, sobram 114 com os descontos, após a aplicação com descontos. Se estivermos falando de débito previdenciário, limite constitucional de 60 parcelas. Então, seriam as 6 de entrada mais 54 parcelas de saldo. Lembrando, esses descontos são aplicados apenas sobre multa, juros e encargos. Eles podem até zerar a multa, juros e encargos após o pagamento da entrada, mas devem respeitar um limite de 65% do débito atualizado. Opa, peraí, como assim? Vamos lá. Se multa, juros e encargos correspondem a menos de 65%, legal. Da minha dívida atualizada, meu principal é, vamos lá, 40%, e se eu somar a multa, juros e encargos, sobra 60%. Zero multa, juros e encargos. Agora, se o meu débito é muito antigo, meu principal é uma pequena parcelinha, meu principal é de 20% e 80% da composição é multa, juros e encargos, aí nós teríamos esse limite de 65%. Se nós estivermos falando de pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte, Santa Casa de Misericórdia, sociedade cooperativa e demais organizações de sociedade civil, as condições são diferenciadas. Vamos lá, a entrada de 6% passa a ser paga em 12 parcelas. Bem melhor, em 12 parcelas. Parcela bem reduzida. E o saldo previdenciário continua com 60, o limite de 60, então são 12 mais 48. Lembra que eram 6 mais 54? Agora são 12 mais 48. E demais débitos, 12 mais 133. O limite de 120 passa para 145, bem mais interessante, uma parcela muito mais reduzida. Agora vamos para a transação que independe do rating, ela independe da minha capacidade de pagamento, é a transação de pequeno valor. O que eu preciso para entrar na transação de pequeno valor? 3 ocorrências. Rating não é uma. Primeira, pessoa natural, ME, EPP ou MEI. Se eu entro em nenhuma dessas classificações, ótimo. Transação de pequeno valor. Opa, só isso? Não. Débito de até 60 salários mínimos. 60 salários mínimos. Poxa, Adalberto, mas eu tenho aqui 3 inscrições. Se eu somar todas elas, passa desse limite, mas individualmente elas
conseguiriam entrar. Ótimo! Faz uma transação de cada uma. É possível realizar uma transação de cada uma. Ah, eu tenho 5 inscrições. Uma excede as outras 4? Não. Faça a transação de pequeno valor das outras 4. Essa que excede, vocês podem realizar o pagamento normal, uma transação sem desconto, se não tiver o RENT sem OD, ou pagar a diferença que está extrapolando os 60 salários mínimos. A inscrição reduz para o valor necessário e vocês podem transacionar. É uma tática excelente, funciona, já fizemos aqui várias vezes e é permitida pela legislação. Falei os 2 fatores, agora o terceiro fator. O débito deve estar inscrito há mais de um ano. Não adianta inscrição agora, fresquinha de 2024, não entra na transação de pequeno valor. Débito precisa estar inscrito há mais de um ano. Recapitulando, MEPP, MEI e pessoa física, não pode exceder 60 salários mínimos e débito inscrito há mais de um ano. Quais são as condições? Em todos os casos aqui, será necessário pagar uma entrada de 5% em 5 vezes sobre o débito sem desconto nenhum. A partir da 6ª parcela, aí que o negócio fica interessante. Por quê? Além de receber um desconto muito forte, ele não tem aquele limite do principal que nós falamos na transação por adesão. Qual é o desconto? Não importa quanto que é principal, multa e juros. O desconto é sobre o saldo. Paguei 5%, sobrou 95%, o desconto é sobre esse bloco de 95%. Se eu pagar a entrada em 5 vezes e o saldo em 7, sobre esse saldo de 7 parcelas, 50% de desconto. Paguei a entrada em 5 vezes, o saldo em 12, 45% de desconto. Paguei a entrada em 5 vezes, o saldo em 30, 40% de desconto. E se eu paguei a entrada de 5 vezes, 5%, e o saldo em 55 parcelas, totalizando 60, que seria o parcelamento convencional, 30% de desconto no saldo. Muito bom, né, gente? Excelente condição aqui para débito de pequeno valor. E tem uma mega condição ainda para quem é MEI. Se o débito está inscrito há mais de um ano e ele está em até 5 salários mínimos, entrada de 5% em 5 vezes e o saldo em 55 parcelas com desconto de 50%. Poxa, eu vou pagar 5 anos e derrubar a dívida para quase metade, porque eu tiro esse 5% da entrada, metade da dívida. Que fantástico, excelente. Prestações mínimas, R$100 para todo mundo, com exceção da MEI. Aí o MEI, a prestação mínima é de R$25. Rescisão, muito cuidado com essa rescisão. Deixar de pagar 3 parcelas seguidas ou alternadas. E por que temos que ter esse cuidado com a rescisão? Porque na ocorrência dessa rescisão, você perde todos os benefícios do programa de parcelamento, então perde o desconto, perde a condição diferenciada. O que você pagou é abatido do saldo da dívida sem desconto nenhum. A cobrança é retomada, então pode ir para protesto. Se tiver execução fiscal, andamento na execução fiscal. Se não foi, pode ir para execução fiscal. E aqui a pior parte, você fica impedido por 2 anos de realizar qualquer transação tributária federal. Então eu não posso realizar por adesão, pequeno valor, individual, nada. Bloqueio, fico de castigo, não posso realizar transação. Só me sobra o parcelamento simplificado e ordinário. Ok? Agora vamos às dúvidas comuns aqui do programa de parcelamento PGEDAL 2 de 2024. Tenho bens bloqueados em execução fiscal. Poxa, bloqueou aqui valor, eu tenho um imóvel bloqueado, eu tenho um veículo penhorado ali na execução fiscal. Entrar na transação libera o veículo, libera essa penhora? Não libera a penhora. Essa condição de garantia que foi efetivada na execução fiscal, ela permanece até acabar a dívida que está vinculada à penhora. Então somente é possível liberar a penhora quando você quita o débito. Tem uma inscrição protestada. Eu posso tirar esse protesto e entrar na transação tributária? Sim, pode. O protesto ele só permanece enquanto a dívida está
exigível. Se eu realizei o parcelamento ou a transação, suspende a cobrança e eu posso solicitar a baixa desse protesto, eu posso levantar esse protesto. E como eu faço isso? Você deve emitir a guia dos emolumentos no cartório após ter entrado na transação ou no parcelamento convencional, pagou a primeira parcela, o cartório será comunicado, normalmente em 5 dias desta ocorrência, e libera a guia do emolumento para você pagar. Recolheu essa guia, 3, 4 dias normalmente o protesto sai. Ah, eu já entrei na transação faz mais de 10 dias, 15 dias, no cartório não liberou o protesto, não recebeu a comunicação de protesto. Vá no Regularize, na parte de outros serviços, você tem essa opção de solicitar à procuradoria uma comunicação ao cartório. Daí eles encaminham, você força a procuradoria nesse encaminhamento dessa comunicação no cartório e depois o cartório libera os emolumentos para vocês pagarem e assim baixarem o protesto. Eu posso migrar uma transação tributária que eu estava para a nova transação? Pode sim. Só que muito cuidado. Muita gente acaba ficando enganado com uma informação, porque quando você consulta a transação em andamento, ali tem o saldo devedor da transação, quanto fica para quitar a transação. Opa, peraí, eu estou numa transação aqui que agora o desconto está de 60%. Então eu aplico o desconto de 60% ali e eu migro para a transação. Não. Se a transação anterior concedeu descontos, a migração, aliás, migração não existe. Na verdade, você rompe a transação e você muda o saldo para nova. Quando eu realizo esse rompimento da transação, eu perco todos os benefícios da transação anterior, a dívida volta para o valor original, como se eu nunca tivesse feito nenhum pagamento, nenhum desconto, atualiza até a data presente. Os valores que eu paguei são abatidos dessa dívida, aí nós temos novo saldo que pode ser transacionado posteriormente. Entenderam? Então não é aquele valor ali, saldo consolidado da transação. Se a transação tem descontos, não é aquele valor. Eu posso considerar aquele valor em 2 casos. Se eu estou falando de um parcelamento simplificado ordinário, que não tem desconto nenhum, então realmente aquele saldo é o saldo do parcelamento. E quando eu estou falando de uma transação extraordinária que eu realizei em 21 e 22, porque ela não tinha desconto nenhum. Então, como ela não tinha nenhum desconto, ela só trouxe uma condição melhor de pagamento, ali eu posso considerar aquele saldo como saldo real para migrar para a nova transação PGDAL 2. Daí a gente chega em uma outra dúvida comum. Peraí, eu tenho uma transação antiga, eu tenho um PERSE, parcelamento de transação PERSE, eu tenho uma transação extraordinária, eu tenho uma transação excepcional. Vale a pena migrar daquela transação para a nova? Depende, gente, porque aquelas transações lá de 21 e 22, elas consideravam muito o fator pandemia, o fator queda de faturamento. Ali era a base da concessão do desconto. Hoje a base é outra, hoje a base é a capacidade de pagamento. Eu devo avaliar se o desconto da minha queda de faturamento da pandemia foi melhor ou pior da minha condição hoje de capacidade de pagamento. Se eu não tive um desconto tão interessante, meu faturamento não caiu tanto assim na pandemia, mas eu aproveitei ali e entrei na transação excepcional, provavelmente hoje, se a minha dívida está muito alta e meu faturamento baixo, eu consigo uma condição melhor na PGDAL 2. Se eu tenho uma extraordinária, uma transação extraordinária que não trouxe desconto nenhum, com certeza a transação PGDAL 2, se eu tiver no rating C ou D, é mais interessante. O PERSE é um pouco mais difícil de ser interessante a migração, por quê? Porque o pessoal do grupo de eventos praticamente zerou o faturamento, o pessoal parou de trabalhar. Então o desconto que foi concedido no PERSE foi muito alto. E o PERSE teve aqueles 3 primeiros anos muito interessantes. Então o PERSE a gente só traz um cuidado diferenciado para o pessoal que está naquela parte de débito previdenciário e vai chegar na 37ª parcela. Quem está no PERSE sabe do que eu estou falando. As 36 primeiras parcelas, ok. Mas aí o previdenciário tem um limite de 60, nós teríamos pouquíssimas, 24 parcelas para pagar esse saldo. Então nós vimos aqui casos que a parcela sobe substancialmente.
Então é sentar, calcular, avaliar se é possível pagar aquela parcela e de vez em quando até abrir mão do desconto para colocar o parcelamento que você consegue cumprir. Porque lembrando, se você rompe por falta de pagamento, rescisão e 2 anos sem realizar nova transação. Então, importantíssimo esse ponto do PERSE. Se vale a pena não migrar, cada caso é um caso, tem que sentar e calcular. Uma dúvida muito comum, o PERT de 2017, posso migrar ou devo migrar o PERT para PGDAL? Tivemos casos que valia a pena e tivemos casos que não valia a pena. Importante é algo que muita gente esquece. O PERT foi o último programa de parcelamento especial, se a gente pode assim dizer, que é um refis, né? O PERT ele era um refis na essência, porque ele não avaliava a condição do contribuinte, a lei era para todos. Então o PERT foi o último programa que trouxe a possibilidade de pagar débitos previdenciários em mais de 60 parcelas. Então, via de regra, o PERT previdenciário não vale a pena, financeiramente falando, migrar para uma transação PGDAL. Nós estamos trocando 145, 180 parcelas por 60. Nos casos que avaliamos, não estava interessante essa migração, mas podem surgir situações específicas que vale a pena a migração, sim. Temos que calcular, perfeito? E uma dúvida muito comum. Poxa, tenho prejuízo fiscal acumulado. Posso usar na PGDAL 2 de 2024? Não. Não posso usar prejuízo fiscal na PGDAL 2 de 2024. Poxa, Adalberto, tanta transação por adesão até hoje, nenhuma permitiu o uso do prejuízo fiscal? Não. Prejuízo fiscal somente é permitido através de uma transação individual, transação que é iniciada pelo contribuinte diretamente com a procuradoria, onde são avaliadas todas as condições, que pode ser feita a qualquer momento, não precisa depender dessas transações por adesão. Então, transação por adesão é essa que a gente entra no sistema, adere, tem o prazo para aderir, ok. A individual não, a individual o contribuinte pode iniciar uma conversa com o procurador. Porém, para prejuízo fiscal, necessariamente o valor negociado deve ser acima de 10 milhões de reais. Hoje, essa é a legislação, essa é a estruturação. Nós temos uma permissão para utilizar prejuízo fiscal para alguma transação por adesão? Temos, a lei permite. Porém, até hoje, não tivemos nenhuma transação por adesão que no edital trouxe essa opção. Então, por enquanto, não. Falamos muito de capacidade de pagamento, falamos muito de descontos, de benefícios, e isso daqui é algo que o contribuinte deve avaliar. Para analisar a capacidade de pagamento, nessa transação PGDAL 2, o governo está avaliando situações de faturamento da empresa referente ao exercício de 2021. Prestem atenção nisso. Estão avaliando exercício, faturamento, valores pagos, faturados recebidos em 2021. Provavelmente, na próxima transação... Ah, mas você já está adivinhando que teremos outra transação? Não, existe uma grande chance de termos. Mas ela deve avaliar a situação de 22. Se a sua empresa, hoje, avaliando o faturamento de 21, condições de 21, ela está num rating C, rating D, mas em 2022 a empresa recuperou muito bem, o faturamento foi lá para cima, provavelmente a PGDAL 2 é a última oportunidade que vocês têm de aderir ao programa com descontos. Porque quando mudar essa leitura de 21 para 22, seu faturamento for lá para cima, opa, aí eu posso cair no rating A, no rating B, não tenho descontos e não tenho condições diferenciadas de pagamento. E o inverso também é passível de análise. Se em 21 a minha empresa estava boa, mas a partir de 22 eu comecei a ter queda de faturamento, então faça essa transação já de olho na próxima.
faça adesão, vamos evitar protesto, execução fiscal, penhora na conta, faça adesão, cumpra com os pagamentos da transação, mas já fique de olho nas próximas análises, na próxima conversão de avaliação, porque se o seu rating caiu de C para D, ou até de A e B, né, cai para C ou D, aí você teria descontos melhores, condições melhores e valeria a pena você migrar da transação atual para a próxima futura transação, quem sabe PGDAO. Perfeito? Gente, vamos lá. Essas informações são diferenciadas, vocês sabem muito bem disso. Vamos curtir e compartilhar que valeu a pena, né? Valeu a pena. Manda essa parte aqui pro computador. Eu até vou deixar um corte aqui, somente dessa parte, daqui no YouTube mesmo, um vídeo específico dessas dicas finais. Curta, compartilhe, converse aqui conosco, mande mensagem aqui pra gente, traga alguma dúvida pontual, tentaremos responder o quanto antes. E mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu!